Então, a dica é o seguinte, tenha em mente o que você quer fazer com a sua máquina, vá numa loja, sente-se, não sei costurar. Geralmente as pessoas te ajudam na loja, te mostram o básico do básico, como pedalar, como colocar um paninho, como colocar para funcionar ali, para você sentir. E eu digo isso com experiência própria, é muito importante você sentir essa experiência da máquina de costura. É muito importante você sentir que a máquina tá legal para você. Se usou essa, pensa, eu gostei disso, disso, disso nessa. Mas olha, quero ver aquela outra, que você consegue dar, por exemplo, fala para o vendedor, olha, eu tenho X orçamento para a máquina. Dentro desse X, eu quero que você me mostre o que você tem. Eu, por exemplo, aqui no ateliê, tenho vários tipos de máquina. Tenho 4 marcas de máquina. E gente, faço questão que a pessoa que me procura pela primeira vez, que tem aula experimental comigo, faço questão que ela venha e a convido para fazer uma aula experimental comigo, porque ela precisa sentar, ela precisa sentir, ela precisa saber se realmente aquela experiência com a máquina era aquilo que ela estava buscando. Se era isso que ela queria, se era isso que ela imaginava de uma máquina de costura, desse momento do costurar. Isso é muito importante. Eu já tive casos, eu vou contar para vocês, casos, por exemplo, de aluna que terminou a aula experimental, eu abri uma turma só de aula experimental, ela terminou a aula, foi tudo bem, tudo tranquilo, ela terminou, olhou para mim e falou, Ju, eu agradeço, olha, uma delícia, você foi ótima, mas não é isso que eu estou procurando para mim. Realmente não é, eu vou tentar procurar outra coisa, porque não é isso. E eu achei ótimo, eu achei fantástico, a honestidade dela com ela, comigo, sabe? Eu achei fantástico, porque ela mostrou a maturidade e que não é aquilo, e você não é obrigado. Por isso eu ofereço aula experimental sem custo, porque você precisa vivenciar isso, você precisa sentir o que é a costura para você. Porque a gente cria uma ideologia na cabeça, até por memórias afetivas das nossas avós, das nossas tias-avós, mães, bisavós que costuram, que tem aquela maquininha preta ali, uma hora eu mostro para vocês a minha, que é uma coisa prazerosa, quando na verdade às vezes não é. Eu tive outro caso de uma aluna que ela tinha essa memória afetiva com a mãe costurava, adorava costurar, a mãe faleceu, alguns meses depois ela me procurou e eu ofereci para ela uma aula experimental, ela falou, não, já quero fazer, eu falei, não, faz aula experimental. Ela gostou, continuou fazendo o curso. Num dado momento, aquilo começou a trazer sensações para ela, eu acho que memórias, que não estava fazendo bem nem para ela, nem para a costura. Ela começou a errar, aí ela tinha que parar de desmanchar, ela começou a ficar improdutiva, ela começou a ficar insatisfeita, ela não conseguia mais ficar feliz quando ela estava costurando. E isso não é bom, nem para ela, nem para mim, nem para ninguém, né? Ela acabou trazendo memórias de repente que estavam mais guardadinhas lá do que ela imaginava, que ela nem sabia. E que só costurando é que ela trouxe à tona. Então foi de comum acordo, falei para ela que eu achava que não era o momento, ela também concordou. E foi muito legal, porque aí ela saiu do curso tranquila, sabendo que ela tentou, mas que não era o momento. De repente não é o momento para a pessoa costurar. Então, assim, essa coisa das pessoas falarem, eu quero fazer alguma coisa. Agora eu aposentei, eu quero fazer alguma coisa para distrair meu tempo, para poder... Gente, costura não é isso. Não é só isso, na verdade, desculpa, não é só isso. A costura você pode sim ser uma arte-terapia, e eu tento deixar o ateliê o mais agradável possível para ela ser esse momento especial. Ela pode se tornar uma empreendedora, ela pode usar isso sim para o tempo livre dela,
Mas costurar não é simplesmente sentar na máquina e sair costurando. Exige muito mais do que isso. Exige, cada projeto é um projeto, é uma elaboração, cada projeto precisa de um projeto, cada projeto precisa de uma composição de tecidos, cada composição de tecido precisa de uma composição de linha. Então, realmente não é uma coisa simples e puramente sentar e sair costurando, tá bom? Então, é muito importante o que eu estou falando para vocês realmente pensarem e fazerem essa aula experimental, esse momento experimental na loja. Então, peça, chega para o vendedor, ajuda a pessoa e fala, olha, eu estou com tanto de orçamento e eu queria ver o que você tem aí de máquina. Aí ele vai te perguntar, tá, dentro desse orçamento eu tenho, você quer ver mecânica ou eletrônica? Veja as duas, experimente as duas. É igual carro, a comparação que eu sempre falo é igual carro. Tem o carro mecânico, que você precisa aprender a ter intimidade com ele, de saber a velocidade que você pode usar o pedal, reduzir na curva, acelerar, né? No manual. Aí você entra no automático, já não, ele vai passando as marchas, você vai acelerando, ele vai passando as marchas, você fica meio que livre. Então é importante, muito importante, você experimentar as oportunidades, as máquinas que você vai ter na loja, tá bom? Então procure uma loja perto da sua casa, vá até lá, tenha essa experiência, peça para ter essa experiência, fala, não, antes de comprar eu quero sim testar, mas você não sabe costurar, não, mas você não pode passar aqui uma linha e uma bobina aqui para mim e eu vou só acelerar porque eu quero ver o que ela faz. É óbvio que o vendedor vai querer te mostrar, porque ele depende disso, ele quer vender, então ele vai te mostrar. E não é, eu vou falar para vocês, dificilmente você vai sair dali sem uma máquina. Mas o importante é você sair com a máquina certa para você e para aquele momento. Quer dizer que lá na frente pode ser que você tenha outro momento, outra necessidade, você queira fazer outras coisas e aí você precise ter outra máquina. Gente, eu tenho 3. Não é brincadeira, eu tenho 3. Sabe? Porque foi evoluindo, chegou num ponto que olha, ela só tá fazendo isso, vou ter que ver uma melhor, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e passou para a próxima. Depois chegou na outra, falou, não, agora eu quero uma que borda, que costura, que borda. Tô lá com a minha que borda, que costura. Então, não quer dizer que você vai ficar com apenas uma, tá? É muito difícil a gente ficar com uma só. Mas, para a sua primeira máquina, é importante você ter muito importante você ter isso em mente. Para que eu quero essa máquina? Qual a sensação que eu tenho quando eu sento na máquina? Qual a experiência que eu estou tendo com essa máquina? E qual delas que me serve? A mecânica ou a eletrônica? O que fica melhor para mim? O que meu bolso pode pagar? O que meu espaço pode comportar, o que meu marido vai achar, o que minha esposa vai achar, o que fulano vai achar de eu estar com essa máquina ali, de fazer barulho à noite, sabe, são coisas relevantes, muito relevantes na hora da gente comprar uma máquina, porque senão você vai lá, você nem tá tão decidida assim e sai de lá com a máquina e ela fica lá na caixa, embrulhada, e eu vou contar uma história para vocês disso, que foi muito bacana. Só para a gente encerrar esse vídeo e não ficar muito longo, porque eu vou continuar falando disso nos outros vídeos, das dicas, mas eu tive uma experiência com uma coach há algumas semanas, onde ela ofereceu, eu fui sorteada e ganhei uma sessão de coach, e conversando com ela, eu descobri que ela também costurava já. Ela tinha uma máquina de costura. E a questão dela, que ela falou, foi exatamente essa. Ela falou, Juliana, eu queria costurar, fui na loja, a pessoa me vendeu a máquina que tinha mais pontos, porque disse que eu ia fazer, eu ia precisar de todos aqueles pontos, e eu saí de lá com uma máquina caríssima, cheguei em casa, não tirei ela da caixa, fiquei com medo de usar a máquina, medo de estragar, porque foi um puta de um investimento, então eu fiquei com medo de estragar, porque eu não tinha curso nem nada, eu só tive o ímpeto de ir lá comprar a máquina, porque eu decidi que eu achava que eu sabia costurar, que eu podia sair costurando. E comprei a máquina, e a máquina costurei um pouco com ela, não usei praticamente nada do que ele tinha me dito, do que o vendedor me ofereceu, do que a máquina é capaz de me dar, de me oferecer.
acabei desanimando, guardei. E sabe quanto tempo essa máquina está na caixa? 6 anos. Gente, 6 anos a máquina na caixa, fiquei arrasada. Aí fui conversando com ela, estava na minha sessão de coaching, na verdade, falando do meu empreendedorismo, da minha empresa, e conversando, e foi muito bacana, porque no final ela falou assim, nossa, Juliana, eu vou te falar, por que eu não te conheci antes de comprar essa máquina, ter te ouvido falar sobre tudo isso? Porque ninguém fala sobre isso. Você acabou de abrir um mundo para mim, hoje eu iria lá e não compraria aquela máquina, compraria outra. Então, e também eu acabei ficando com a máquina, fiquei com medo da máquina, guardei. E só de estar conversando com você agora que eu tô coçando para levantar e tirar minha máquina da caixa, quando na verdade eu que deveria estar te dando uma aula de coach e você que acabou de me fornecer, de me favorecer uma aula de coach, porque eu que tô com vontade de levantar aqui e sair costurando. Eu achei muito fofa, muito bonitinha, foi muito importante para mim. É uma coach, já tem mais de 10 anos de formada e eu consegui passar para ela a minha paixão, a minha vontade de costurar, mas o meu pouco conhecimento a ponto de fazer nascer de novo, brilhar de novo essa chama da vontade dela, do intuito de costurar e agora sim com uma nova visão da máquina dela, tá bom? Então era isso. Sempre lembrando, gente, quando você comprar uma máquina nova, ele vem com manual, tá? Vem com manual. Então, olha, o nosso bom e velho manual nos ajuda muito em muitas horas. E se não, estamos aqui no canal do YouTube, no Ateliê Juliana Zanata, tem a página ateliêjulianazanata.com.br, vocês têm meu WhatsApp, é só me mandar, tirar dúvida, a gente vai continuar conversando e essa foi a dica do dia, a dica da semana, na verdade, uma dica de costura, tá bom? Então fica comigo, até a próxima. Não esquece, se você acha que mais alguém deveria estar ouvindo e vendo esse vídeo no YouTube, no meu canal, compartilha, vai? Compartilha aí com a amiga, com a tia, com quem você quiser. E não esquece de acionar lá o sininho para assim que eu soltar um novo vídeo, você esteja comigo aí participando do nosso canal e fazendo ele ficar cada vez mais produtivo para todas nós, tá bom? Grande beijo, obrigada pela audiência de vocês. Tchau!